O chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov, traiu abertamente Vladimir Putin e não envia mais os seus homens, ou seja, os chechenos, para a guerra de Putin. Lembram desses vídeos de 2022, quando multidões de homens de Kadyrov apareciam com câmeras gritando Akhmat Sila e Kadyrov pessoalmente ameaçava chegar até Londres e assim por diante? Naquela época, os homens de Kadyrov foram apelidados de Exército do TikTok. Agora, tente lembrar quando foi a última vez que você ouviu qualquer coisa sobre chechenos nessa guerra. Acho que todos esses vídeos sumiram de repente. Exatamente, faz tempo que não aparecem. E hoje, a revista The Economist explicou por que os homens de Kadyrov desapareceram das notícias de repente. Acontece que Kadyrov simplesmente está sabotando o envio de seus homens para a linha de frente na Ucrânia, ao mesmo tempo em que continua aparecendo bem diante das câmeras e se autodenominando o soldado de Vladimir Vladimirovich. Vamos analisar essa história em detalhes agora, porque na prática, Kadyrov disse ao envelhecido Vladimir Putin: olha, essa guerra é sua, você que lute nela sozinho. Não vai ter nenhum checheno lá, você começou a guerra, agora resolva ela sozinho. Meu nome é Alexei Pet, vamos analisar esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então vou agradecer por cada inscrição sua. Então, de acordo com The Economist, uma fonte próxima à liderança chechena contou que, apesar da lealdade pública ao Kremlin, Ramzan Kadyrov, na verdade, não está disposto a enviar em massa os moradores da Chechênia para a guerra contra a Ucrânia. Literalmente, a fonte disse o seguinte à publicação The Economist: os interesses da Chechênia simplesmente não coincidem mais com os objetivos do Kremlin na Ucrânia, e Kadyrov não quer sacrificar a população da República em nome do chamado mundo russo. Embora ele próprio, dizem, se gabe de seu papel como soldado de infantaria de Putin, entende perfeitamente a situação real. A questão é que Kadyrov simplesmente percebeu que não haverá mais uma vitória rápida, e por isso, como se dissesse a Putin, daqui para frente é com você. E agora, os números, que desmascaram toda essa história com os gritos pomposos de Akhmat Sila. Bem, na verdade, que força é essa? Vamos entender agora. Kadyrov, declarou publicamente. Kadyrov afirma que a Chechênia enviou mais de 70 mil combatentes chechenos para a linha de frente. Isso é comparável a cerca de 10% de toda a população masculina da Chechênia. Parece claro e impressionante, mas aqui está a realidade. Os chechenos representam apenas cerca de 0,2% das perdas confirmadas totais do exército russo. Ou seja, ou o número de 70 mil é uma ficção para fazer bonito, ou então os chechenos realmente são mantidos no fronte dessa forma, para que eles não morram muito por lá, ou seja, mais afastados da linha de frente. E para que eles possam criar uma imagem ameaçadora, mas nada além disso. E ao que tudo indica, é justamente essa segunda opção que é a verdade. Fontes do jornal afirmam que os militares chechenos supostamente recebem recomendações diretas para se preservarem e não irem para a linha de frente. Que deixem então os Ivans russos e talvez os Buryatos irem morrer. Já os homens de Kadyrov só vão gravar vídeos de vitória. Bom, o Ivan russo morreu, e dane-se ele. Quem é que se importa com esse Ivan russo? Concorde? Sou engraçado para um exército que, segundo Kadyrov, deveria chegar até Londres, mas, de alguma forma, eles não aparecem na linha de frente. Estão indo para Londres, mas de jeito nenhum vão para a posição 0. Agora vamos lembrar como tudo começou porque o contraste aqui é realmente impressionante. Em 2022, os soldados de Kadyrov foram apelidados de Exército do TikTok. Seus destacamentos, em média com 200 pessoas, eram acompanhados por um verdadeiro exército de cinegrafistas, que gravavam esses relatos vitoriosos com várias câmeras ao mesmo tempo. Nenhuma outra unidade russa tinha tantos cinegrafistas em sua equipe. Todo checheno que aparecia no vídeo era obrigado a se dirigir pessoalmente ao chamado Padishah, ou seja, ao próprio Ramzan Kadyrov, com uma garantia de que cumpriria a ordem. A encenação era o principal produto, não os resultados do combate. O principal produto era um vídeo bonito. E foi aí que começou o descompasso com a realidade. Já nos primeiros dias da invasão russa na Ucrânia, a coluna deles, ou seja, a coluna dos Kadyrovitas, foi destruída pelos ataques dos Bayraktar. Dezenas de mercenários chechenos morreram, até mesmo os próprios soldados russos zombavam deles.
E vale lembrar que esse é aquele velho vídeo memeado de uma conversa interceptada. O ocupante russo diz para a esposa, literalmente, cito, Akhmat e Akhmadzila caíram fora. Desculpe, mas essa é a citação. E também os usaram como destacamentos de bloqueio, ou seja, unidades que deveriam atirar nos próprios soldados russos em retirada, embora, na verdade, não fossem exatamente nos seus próprios. Eles entendem que o Ivan russo não é injusto para eles. Além disso, os Kadirovitas também estiveram envolvidos em crimes de guerra, incluindo o massacre em Bucha. Então, aquela imagem espalhafatosa dos guerreiros invencíveis do Islã acabou sendo apenas um show de propaganda com câmeras e não uma força de combate real. Mas até esse show, como você pode perceber, sumiu em algum lugar. Ainda em setembro de 2022, quando Vladimir Putin anunciou a mobilização geral em toda a Rússia, Kadyrov, em uma reunião com seu Estado-Maior Operacional, declarou que a mobilização não seria realizada na Chechênia, porque a República supostamente já havia superado a meta graças aos voluntários. Lembram? Supostamente eram 70 mil. É significativo que, literalmente, alguns dias depois, seu próprio porta-voz, Ilman Vakdov, começou a negar a informação de que a mobilização havia sido cancelada na Chechênia, afirmando que tudo isso era intriga de alguns veículos de oposição e agentes estrangeiros, dizendo que Kadyrov nunca disse isso. Como assim? Ou seja, mesmo naquela época, ainda em 2020, em 2022, ficava evidente a contradição. Ou seja, com uma mão, Kadyrov dizia publicamente que não haveria mobilização e com a outra, sua própria assessoria de imprensa tentava abafar tudo e fingir que nada de especial havia sido dito. Ou seja, já naquela época estava claro que, bem, os Kadyrovitas eram só uma fachada para... Olhem só, os Kadyrovitas, eles já estavam acostumados que os russos comuns simplesmente tinham medo deles. Bem, objetivamente, quantos vídeos desses vieram da Rússia em que um Kadyrovita sai do carro e todo mundo simplesmente, desculpe, se borra de medo? Isso. Lembram desses vídeos da Rússia, quando esses Kadyrovitas andavam por Moscou com fuzis atirando para o alto? E a aposta era que os ucranianos, assim como esses russos, eles simplesmente veriam um Kadyrovita e ficariam com medo. É um Kadyrovita? Mas isso não aconteceu. Eles só erraram um pouquinho. Esses Kadyrovitas, lembra lá o Kadyrov falou, Zelensky, eu vou atrás de você. Mas parece que ele não chegou, né? E agora, aqui, depois de 4 anos. O economista basicamente confirma que aquela história de 2022 não foi um episódio isolado. Foi uma estratégia sistemática do Kadyrov. Segundo a avaliação da publicação, Kadyrov conseguiu evitar uma mobilização forçada em larga escala na República naquela época, e ao mesmo tempo usou a própria guerra para fortalecer sua imagem de defensor do povo checheno. Ou seja, ele apoia Putin de forma ostensiva diante das câmeras e silenciosamente protege seu povo da guerra real. Esse é o movimento clássico de um ditador menor dentro de uma ditadura maior, sabe? Ou seja, dentro da Chechênia, ele é tipo um herói que não mandou os seus para a guerra, mas ao mesmo tempo fala publicamente: se precisar, me deixem ir, eu mato esse Zelensky. E mais, vamos chegar até Londres. Então, é esse tipo de situação. Por que o Kadyrov consegue fazer isso também se explica facilmente, e aqui não é só pela esperteza do próprio Kadyrov. A questão é que os moradores locais com mais de 35 anos se lembram muito bem das devastadoras guerras chechenas, bombardeios, operações de limpeza, tudo aquilo porque a República já passou na época do Yeltsin e no início do governo de Vladimir Putin. E nessa sociedade praticamente não há apoio para uma nova grande guerra que pode tirar mais uma geração de homens chechenos. Então, o Kadyrov, na verdade, só está captando o sentimento do próprio povo e entende que uma mobilização em massa de verdade pode lhe custar muito mais caro do que algum descontentamento de algum anão careca chamado Vladimir Putin. Então, se juntar tudo isso, em 2022, os chechenos foram a parte mais barulhenta e mais promovida da propaganda russa, com câmeras, slogans e promessas de chegar até Londres. Mas na prática, acabaram sendo uma unidade de fachada, com perdas reais mínimas, que agora, em 2026, sumiu completamente dos holofotes. Porque o próprio padishah deles decidiu que a guerra é do Putin, mas isso não é motivo para mandar seus conterrâneos morrerem por esse tal de mundo russo que não é deles. Tipo, sabe, é fácil ser soldado do Putin só no discurso, mas é bem diferente quando se trata de caixões de verdade chegando à República. De tudo isso, podemos tirar uma conclusão simples. Isso não diz respeito apenas aos chechenos, nem só aos Kadyrovitas, mas a toda a subdesenvolvida Federação Russa. A conclusão é a seguinte: o urso russo é grande e poderoso só da boca para fora.
Mas quando esse urso leva um tapa na cara, de repente ele vira um animal comum, um bichinho acuado, que tem medo, que se esconde, que fica chupando a própria pata e só isso. Esse é o verdadeiro urso russo, não aquele que desenham por aí. O mesmo vale para o caso de Kadyrov. Todos os seus bravos combatentes simplesmente desapareceram. E sabe quem continua a guerra? Os russos comuns, os Ivans, por quem ninguém sente pena. Vou deixar isso em aberto, escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje, se cuidem, tchau a todos.